Jesus não levantou a tempestade no dia em que ele andou sobre as águas, no dia em que ele acalmou a tempestade, no dia em que ele dormia na proa e que se levantou grande tempestade. Ele não levantou a tempestade, ele acalmou a tempestade. Então o mundo espiritual, ele tem poder para levantar uma tempestade. Ele tem poder, ele tem autoridade, ele tem legalidade para levantar uma tempestade. Mas Jesus tem todo o poder para parar, para amansar, para acalmar, para tirar, para remover essa tempestade. Aleluia! Então muitas vezes quando levantar uma tempestade, não coloque isso tudo na conta de Deus. Porque o mundo espiritual é vivo, é forte, é grande. Tem o seu poder. Quando Jesus diz que Ele nos deu toda a autoridade para que nós fôssemos, e destronássemos todo o poder de Satanás, significa que Ele tem poder. Senão o próprio Jesus não diria que nós teríamos o poder de dissuadir, de desfazer o poder das trevas. As trevas têm poder. Eu não estou aqui cultuando as trevas, mas eu preciso que você saiba que às vezes a gente diz assim, nem tudo é espiritual. Nem tudo pode ser espiritual. Uma doença pode ser uma enfermidade no corpo físico, causada por alguma ingestão, causada por alguma alergia, causada por algum problema. Mas eu preciso entender que nada pode ser feito sem a presença de Jesus. Então nem o mundo nos oferecendo uma enfermidade através da contaminação das nossas células, ele poderia fazer isso sem a autoridade de Jesus. Jesus deixou muito claro, sem mim nada podeis fazer. Aleluia! Você está aqui, amém? Deixa eu virar um pouquinho aqui, porque daí eu não preciso gritar, né, irmão? Ontem eu fiz uma vigília, eu acho que eu deixei todo mundo apavorado, porque eu gritava. Aleluia! Agora sim. E eu queria deixar isso para você. Tem muita gente passando luta, indo buscar Jesus. Busque Jesus, amém? Busque a igreja, amém? Mas busque a raiz. Procure saber qual é a raiz, onde nasceu isso. Todas as vezes que se levanta alguma coisa, eu procuro a raiz do problema. Todo o problema, tudo que você viver, tem uma raiz, tem um lugar aonde você ou alguém contribuiu para que você vivesse essa mazela. Há uma raiz. Nós trabalhamos muito com o centro de recuperação. Os jovens do centro de recuperação, eles não foram para a droga, eles não acordaram um dia e disseram, eu vou fumar. Não, teve uma raiz. E a maioria delas é abandono. Raízes de abandono. Quando eles não tiveram mais o apoio da família, quando não tiveram a participação do pai, quando não tiveram com quem desabafar, encontraram alguém na rua que fez o papel, que o pai deveria ter feito, ouviu eles. E através da audição eles pegaram confiança, e através da confiança eles entregaram suas vidas à droga. Tem uma raiz de amargura. Mulheres que se drogaram porque foram violentadas, foram abusadas dentro da própria casa e não tendo com quem conversar, não tendo com quem abrir. Saíram para abrir no mundo, fora, e encontraram alguém que as levou para o erro. Tudo tem uma raiz, tudo tem um princípio, tudo tem uma lógica, tudo começa em algum lugar. Nada é por acaso. Então procure Cristo, mas procure perguntando para Ele, onde está a raiz? Onde está a raiz? Por que eu estou vivendo isso? Foi meu pai que... O que os discípulos disseram quando encontraram um homem cego de nascença? Quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Naquele caso, Jesus disse, nem ele nem seus pais, mas é para que se manifeste a glória de Deus. Mas há casos em que muitas pessoas passam por problemas, enfermidades, por bloqueios, porque alguém pecou antes e deixou uma dívida espiritual. A igreja nunca pregou isso, irmão, porque a igreja nunca se preocupou em soltar as pessoas das cadeias que elas vivem. A igreja sempre quis dar alguma coisa, e nós temos que tirar
Tirar o que, pastor? Você tem que arrancar toda a mágoa, toda a angústia, todo o choro, toda a tristeza, todo o medo, todo o ciúme, toda a dor. Isso tem que ser arrancado e cabe à igreja. E quando é que você consegue perceber essas coisas? Quando você encontra a verdade. E o que é a verdade? Jesus é a verdade, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! Enquanto você encontra Jesus, você encontra tudo isso. Você encontra a porta aberta e você consegue sair e voltar. Ele disse: aquele que crê em mim encontrará pastagem, entrará e sairá e encontrará pastagem. Ele estava dizendo: quando você andar comigo, quando você caminhar comigo, você vai poder ir lá fora, voltar a ir nas áreas contaminadas, mas você não vai se contaminar. Você sairá e voltará e encontrará sempre pastagem, porque eu estarei te recebendo de uma missão, não de um erro, não de uma queda. Está me entendendo, igreja? Amém? Louvado seja. Amém é permitido, tá, irmão? Amém e glória a Deus, hoje está liberado. Aleluia! Glória. Romanos 10, verso 13. Essa é a leitura da noite. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu preciso ser curado, pastor. Você precisa ser salvo para ser curado. Se você for somente curado, pode ser que você não seja salvo. Muita gente que procurou Jesus porque estava com câncer, foi curado do câncer, mas porque não continuou com Cristo, perdeu a salvação. Você precisa escolher se você quer ser salvo ou curado. Eu quero ser as duas coisas. Comece sendo salvo. Deus só pode curar depois que você for salvo. Não há como ser curado e por causa da cura estar sendo salvo. A salvação, ela vem pela confissão e pelo caminhar com Cristo, não pelo problema que eu tenho. Mas escute isso aqui: como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Aleluia! Amém? Irmãos, eu estou mais preocupado nesses dias com as pessoas que ouviram e entenderam, mas não viveram, do que com as pessoas que não ouviram. Porque há uma liberação. E a palavra nos disse aqui, quando ele diz assim, no versículo 14: como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Há pessoas que nunca ouviram Cristo da maneira como nós ouvimos. Há pessoas que nunca, muitas vezes nós achamos que são agressivos, que nos odeiam, mas é uma causa natural. A intolerância contra a nossa sabedoria, a sabedoria que nos foi dada, ela é natural. Eles não irão nos amar mesmo. Primeiro porque nós nos achamos a última bolachinha do pacote. Achamos que fomos levantados porque somos salvos. Não, nós fomos levantados para sermos servos. Aleluia! Analisa o teu cristianismo agora. Se nós somos crentes, o crente crê. O crente crê. Jesus não disse que se nós, pelo seu nome, nós poderíamos levantar os mortos. Em meu nome ressuscitarão mortos. Você já esteve num velório onde você mandou o féretro levantar?
Por quê? Você nem perde tempo. Por quê? Porque não crê. Você diz, não, mas se Jesus levou, eu não tenho direito de trazer de volta. E às vezes Ele só levou para você trazer de volta, para mostrar que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia, você está me entendendo? A gente vê um diagnóstico terminal. É câncer, o médico disse que agora, daqui a 3 dias no máximo, se aguentar 3 dias. Aí você não ora mais, você diz, não, então vamos preparar tudo, né? Porque vai morrer. Esse é o problema. É que se nós fôssemos crentes, nós iríamos crer. Aí você tem um plano, você tem um projeto, mas você não coloca o pé porque você não tem dinheiro. Mas se você acreditasse na possibilidade dele abrir qualquer tipo de porta e estender diante de você qualquer tipo de caminho, você não estou falando de você fazer bobagem, de você comprar sem dinheiro, não. Eu estou falando de você começar a planejar e projetar, crendo que o dinheiro compra, mas a unção ganha. Aleluia! Não somos crentes. O crente crê. O crente não duvida. O crente acredita que Ele está voltando. O crente acredita na multiplicação, acredita no dia de amanhã. O crente acredita que todas as coisas que vêm para prová-lo é para que ele possa crescer, para que ele suba um patamar. Não somos crentes. E no mesmo quarto que eu estava orando, ele perguntou para mim, você é evangélico? E eu falei, sou. Ele falou, não és. Você não é evangélico, filho. O evangélico, ele lê o evangelho e cumpre o evangelho. Alguma vez você acreditou no seu coração para dizer a uma montanha, levanta-te daqui e remete-te ao mar? Eu falei, não, mas não era uma metáfora? Ele falou, não. Eu estava dizendo, se você tiver uma fé como um grão de mostarda, dirás a este monte e não duvidares no teu... Esse é o problema. Dirás a este monte, levanta-te daqui e precipita-te ao mar, e isso será feito. Eu disse, eu não sou evangélico? Ele falou, não. Eu disse, o que me sobrou, Senhor? Ele disse, você é filho? Eu falei, filho eu sou, Senhor. E ele disse, não, porque o filho faz o que o pai manda. Quantas vezes eu mandei você interferir numa conversa de 2 pessoas para orar, mesmo que você não as conhecesse? Quantas vezes eu mandei você entregar a profecia? Quantas vezes eu mandei você entregar a revelação e você reteve? E ainda reteve dizendo, confirma, Senhor, confirma. Se tu não confirmar, eu não vou. Eu não vou ficar confirmando, a minha palavra é única. Eu falei, está falado. Você está aqui, irmão? Aleluia. Não, às vezes pode ser assim, né? Vem o corpo, mas a alma fica em casa. Aleluia. Daí eu disse, Senhor, se eu não sou crente, não sou evangélico e não sou filho, o que eu sou? Ele falou, discípulo. Você é meu aluno. Eu estou ensinando você na caminhada. Você ainda não é crente, porque você não crê em algumas coisas. Você ainda não é evangélico, porque você não cumpre algumas coisas. E você não é filho, porque você ainda me desobedece. Então eu estou te ensinando a ser ou crente, ou evangélico, ou filho. Então você é aluno, você está na escola. E aí ele completou dizendo, quando vier a prova, trate de fazê-la sozinho. Não cole. Quem já colou na escola, irmão? Você só tem coragem quando o pastor levanta a mão, né? Você colou, irmão, né? Eu colei. E colei feio, irmão, né? Eu tenho técnicas de cola. E aí, na prova não dá para colar, irmão. Na prova com Deus não dá para colar. Você não pode usar a experiência do outro achando que o que você está vivendo, a armadura de alguém vai servir para você. Não serve. A prova é sua, você tem que passar sozinho. Tem muita gente trazendo casos para mim, achando que a minha oração vai tirar ele da prova. Não vai. A prova é para ser
provado e para ser aprovado. Mas eu fiz a prova e reprovei. Faz de novo. Mas eu reprovei 2 vezes. Volta para a escola, que é a igreja. Aprende de novo. Vai para a prova de novo. Até você ser aprovado. É dessa forma que funciona. Aleluia. Então nós não podemos mais julgar quem não ouviu. Quem não ouviu, irmão, não tem o Cristo que nós temos, não tem consciência de Cristo. Aqui entre nós poderíamos dividir em várias classes. Os que creem sem duvidar. Podem até sair daqui quase que levitando, já nem andam mais. Acreditam mesmo. Os que creem, mas sabem que nem todas as coisas são bem assim, e às vezes a gente sabe que é natural, esse já está um nível abaixo. Tem aqueles que não creem, que dizem, eu gosto de ir lá para receber uma palavrinha, dar um ânimo, mas assim a gente sabe que não é bem assim. O que viemos buscar na igreja? O que realmente queremos? Porque o Espírito Santo não toma mais a igreja? Porque Ele não invade o ambiente? Porque Ele não pega nós aqui, não nos derruba aqui? Não faz uma loucura aqui dentro? Porque em Pentecostes, em Atos 2, todos estavam reunidos no mesmo lugar esperando a mesma coisa, a descida do Espírito Santo. Aleluia! Todos só queriam uma coisa, a descida do Espírito Santo. E quando você está em unidade de pensamento e de sentimento, Ele desce sobre nós, aleluia! Hoje ele entra na igreja, ele encontra um quer carro, um quer dinheiro, um quer casamento, um quer se livrar de umas dívidas, outro está com dor aqui, dor ali. Aí ele fica procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E ele não consegue mais repousar sobre a igreja. O céu é o meu trono, diz o Senhor, a terra é o estrado dos meus pés. Que lugar preparastes vós para o meu repouso? Ele quer descansar em você. É espiritual, irmãos, aleluia. Você está aqui, né? Aleluia. Então abre Lucas capítulo 4, no versículo 16. Eu vou te fazer lembrar algumas coisas. Não vou te ensinar, vou te fazer lembrar, você já sabe disso. Abra ou ligue, né? Em Lucas 4:16. As pessoas estão procurando saber quem é que prega, irmão. As pessoas me ligam, pastor, em que igreja o senhor vai estar? Pastor, qual é a igreja que o senhor prega? Pastor, o senhor vai estar naquele culto? O senhor vai estar naquele outro? Irmãos, as pessoas estão se apegando a pessoas. Está tudo errado, irmão. Não é quem está falando, é o que está sendo dito. Para você ver como as pessoas não ouvem o que está sendo dito. Você ouve uma pregação, por que a gente coloca de novo no YouTube? Por que a gente faz corte? Para você ouvir de novo. Porque se você ouvir 2 ou 3 ou 4 ou 6 vezes, daqui a pouco você entende. Quando você entende, você pratica. E quando você pratica, tudo muda. Você está me entendendo, amém? Só que as pessoas não querem ouvir. Aí no outro dia você pergunta assim, e aí ontem, como é que foi? Quando nós acabamos ontem a vigília, uma pessoa veio e disse para mim, que palavra! Eu disse, que pena, irmão, tu não entendeu. E ele falou, não, eu entendi. O que eu preguei? Ele falou, o senhor falou tanta coisa. O senhor falou da figueira que tem muita folha e não tem fruto. O senhor falou da... Eu falei, não, eu preguei perdão. Eu preguei um tema. Eu preguei perdão só, mais nada. Você não ouviu. Ô pastor, meu Deus, como é difícil para nós. Como é que tu recebeu isso? Eu disse, renunciando. Confessando pecado. Mas o senhor ainda erra? Muito. E aí, o senhor se arrepende? Todo dia. E ele continua falando com o senhor? Sempre. Porque nada impede que ele fale com você.
Você pode ter errado hoje de manhã, num erro catastrófico. Se você se arrepender e pedir perdão, Ele vai falar com você no mesmo dia. Você está me entendendo? Ele não tem essa imparcialidade que nós temos. Somos nós que ficamos bicudo quando alguém nos ofende. Alguém nos ofende, a gente fica bicudo, não falo mais com ele, não quero mais ver ele. Deus não tem isso, irmão. Deus, você transgride naquela manhã, ao meio-dia, você dobra o joelho, pede perdão e se arrepende verdadeiramente. À tarde Ele já está te chamando de meu filho. Ele já está te dando uma nova oportunidade. O tempo é muito curto, irmão. Se 1000 dias para Deus é como se 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos, para Deus a nossa vida leva alguns minutos. Daqui a pouco a gente volta. Você está pronto para voltar? Quem quer morrer? Quem quer ver Deus? Quem quer ver Deus? Mas quem quer morrer? Então, aleluia. Meu Deus, é um contrassenso. Eu quero ver Deus, mas eu não quero entrar nesse ônibus, eu não quero embarcar. Mas só esse ônibus vai levar para Ele. Oh, meu Deus. Aleluia. Já não sou eu, mas eu quem vivo, é Cristo que vive em. Isso tem que ser verdadeiro. Ah não, pastor, é que os meus filhos são pequenos, eu não posso partir agora. Ah não, pastor, é que eu queria construir minha casa. Ah não, pastor, é que eu queria... Ah não, pastor, é que eu ainda quero mais, eu quero viver pelo menos até os 80. Ah não, pastor, eu ainda queria ter mais um filho. Ah não, pastor, ah não, pastor, ah não, pastor, ah não, pastor. E ninguém quer o Espírito Santo. Todo mundo está correndo atrás de alguma coisa. E Ele ofereceu alguma coisa? Vamos ler? Lucas 4,16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Deram uma oportunidade para Jesus, irmão. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para... Agora olha para que Ele foi ungido: evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos. Não tem terreno, não tem casa, não tem dinheiro, não tem casamento, não tem realizações pessoais. Ele veio para evangelizar os pobres. A palavra pobre aqui não tem a ver com dinheiro, tem a ver com simples, pessoas humildes, que podem ter tudo, mas você olha para ela e você diz que não tem nada. Você está me entendendo, amém? Ele veio evangelizar essas pessoas como? Através de nós. Aí ele vem e diz assim: enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Ele está falando para libertar você das prisões espirituais que você vive, as prisões psicossomáticas, da depressão, da angústia, do medo, da raiva, do ciúme, da dúvida. Ele veio te tirar de cadeias do passado, lugares onde você está aprisionado. Você não consegue sair daquela angústia, você não consegue sair daquele problema, você não consegue sair daquela pobreza, você não consegue sair daquela dúvida, dívida. Você está sempre ali, preso em pensamentos do passado. Você não lança uma rede, você só mexe em baú. Ele continua dizendo: restauração da vista aos cegos. Ele veio mostrar visão espiritual. Ele veio tirar a tua vista das coisas que você vê e que te fazem parar. Ele quer que você enxergue através do problema. Ele quer que você tenha esperança, que você tenha visão espiritual. Aleluia! E por último, para pôr em liberdade os oprimidos, os que vivem em opressão. Aquelas pessoas que estão sempre debaixo de algum jugo, de algum peso. Irmão, uma mulher veio para mim. Nós falamos sobre ter guardado algum tipo de estátua, imagem. Isso é maldição. Eu não estou falando contra, escute.
Eu falei isso na outra igreja, lá em Itapema, eu vou falar aqui. Ninguém tira o amor e o respeito que eu tenho pela menina Maria que está na Bíblia. Ninguém. Porque se o meu Deus escolheu ela, não sou eu que vou removê-la. Aleluia! Eu sei que ela andou 153 quilômetros em cima de um burrico dia e noite. À noite com -6, -10 graus. De dia com 60 graus. Para poder ter numa manjedoura o nosso Jesus. Aleluia! Só que na cruz, Jesus disse: mulher, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. E aí acabou a missão dela. Aleluia! Então não é uma estátua que vai fazer eu mudar de ideia. E olha que a minha mãe morreu com uma estátua dentro da mão. Somente por uma questão de honrar a minha mãe, eu poderia ser um adepto de imagens. Mas não. Eu conheço o meu Cristo. E eu digo uma coisa ainda. Que a pessoa veio falar comigo e disse assim: ah, pastor, mas é respeito. Eu falei: querido, quer respeitar Maria? Você quer respeitar Maria? Então vamos na Bíblia. Maria disse o que nas bodas de Caná da Galileia? O vinho acabou. Jesus disse o que para ela? Mulher, que tenho eu contigo? Aí Maria vira e diz o seguinte para os servos. Ela diz assim, ó: tudo o que ele disser, isto fazei. Então pelo menos obedece ela. Eu disse: se você realmente ama ela, obedece. Ela mandou ouvir o filho e não ela. Aleluia! Você está entendendo, amém? Aí a pessoa veio falar para mim, quando nós estamos falando de pessoas oprimidas, a pessoa veio falar para mim, ele disse: eu tenho uma estátua guardada, pastor, mas eu sou evangélico, eu sou cristão, mas eu tenho uma estátua guardada que eu ganhei da minha avó foi lá para Aparecida do Norte, ela trouxe uma estatuazinha e eu guardo com tanto carinho, com tanto amor. Eu falei para ele: querido, você está vivendo uma vida de opressão, porque você não pode nem ser livre para escolher se você quer jogar fora ou se você quer guardar. Você tem que guardar por causa de alguém, não é por causa de você. Você está guardando essa estátua por causa dela ou por causa de você? Ele disse: não, ele até tinha dito para mim: quando ela morrer eu jogo fora. Eu disse: querido, tu pode morrer antes que ela. E como é que tu explica na redenção que tu adorou outro Deus que não fosse o Todo-Poderoso? Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele disse: eu tenho que criar coragem, jogar fora. Criar coragem? Opressão, oprimido, preso, trancado, algemado naquilo. Criar coragem para jogar uma estátua fora? Que loucura, gente. E eles ainda chamam a gente de louco. Isso é loucura. Irmão, abre Mateus 6, eu vou terminando. Mateus capítulo 6, é a nossa oração. Mas eu quero trazer para você, Jesus Cristo não ofereceu nada, irmãos. Hoje uma pessoa me convidou para pregar e ela perguntou: quanto eu cobro? Irmão, de graça recebeste, de graça dai. Aleluia! Pelo amor de Deus. Eu falei: querido, jamais eu ia pedir um centavo de você. Eu ainda vou levar minha oferta. Eu ainda vou levar um dinheiro. Isso não existe. Ele falou: não, é que todo mundo cobra, pastor. Eu disse: todo mundo é muita gente. Eu não sou todo mundo. A minha mãe já dizia. Mas todo mundo faz, mãe. Tu não é todo mundo, vem aqui. Pegava na orelha ainda. Aleluia. Então não é todo mundo. Não se cobra. E aquela pessoa disse: o senhor... Uma pessoa me procurou ontem à noite, perguntou se eu prego, pastor João, se eu prego em igreja com pouca gente. Eu falei: depende, quantas pessoas? Aí ele falou assim: se o senhor for, eu anuncio, vai dar umas 20 pessoas. Eu falei: Jesus vai estar lá? Vai, pastor. Eu disse: então eu vou. Eu vou só por causa de Jesus. Se for 10, se for 5, não interessa o número, irmão. Um dia Jesus parou para pregar para a sogra de Pedro. Ela estava acamada e com febre. Ele tomou ela pela mão,
levantou ela, deu uma pregadinha, curou a febre e ela foi servi-lo. Não precisa de muita gente, irmão. Atrás de uma pessoa sempre tem uma multidão. Você sabe como é que a igreja Semear de Itapema, ela começou dentro da casa de uma família católica. Católica. Irmão, eu sentei com todo respeito. Eu nunca afrontei nenhum deles. O marido, já vou te contar quem são. Você vai conhecer, alguns de vocês vão conhecer. O marido, quando eu entrava, ele saía. Ele dizia, eu não quero nem ouvir. E ele saía. Pegava o cachorrinho e ia dar um passeio. Aí eu ficava lá pregando 1h30. Quando a gente estava na hora do cafezinho, sempre tinha um cafezinho no final. Aí ele chegava. Mas a mulher dele dizia para mim, ele não gosta de ouvir. Eu não pregava. Aí um dia veio o pai dela. E o pai dela era conhecido, não era aquele católico de missa de domingo, não. Era praticante, era gente que conhece a Bíblia, de capa a capa. E o pai dela disse, então tá, eu faço pergunta, tu me responde. Se tu me convencer, eu aceito esse teu Jesus hoje. Eu falei, meu Deus. Ele disse, mas tem que estar na Bíblia. Eu disse, meu Deus, me ajuda, Senhor, me ajuda. Imagina, pergunta, como é que tu vai achar? Irmão, tudo que ele perguntava eu tinha uma resposta bíblica. Deus me levava para cada capítulo, cada versículo, e era simplesmente não tinha questão. Quando nós terminamos, ele disse, como é que faz para receber teu Jesus? Sabe quem era esse homem? O pai da pastora Cimere. Sabe quem era a mulher que me recebia? A pastora Cimere com as suas 2 filhas. Sabe quem era o homem que ia embora, que não queria me ouvir? O pastor Cláudio, que hoje são os coordenadores da igreja Semear de Itapema. Aleluia! Esse grupo de mulheres que vai fazer 7 anos é o grupo de mulheres que a pastora Cimere coordena, que tem mais de 100 membros. Uma igreja que tem 11 anos de existência, que toda sexta-feira nós estamos lá pregando. Eles multiplicaram, irmãos. É muita gente que segue eles. É muita gente que respeita eles. Fazem um trabalho social fantástico. Com cestas básicas, na rua, indo debaixo de viadutos, visitando pessoas que estão debaixo de barraca de lona. Eles entenderam, irmão. Nós ganhamos pelo amor. Não para dizer você está errado, você está na religião errada. Não, irmão. Vem aqui na oração do Pai Nosso que eu termino. Portanto, vós orareis assim: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Agora olha aqui, ó. O primeiro pedido: venha o teu. Primeiro pedido é material? Físico? Financeiro? Primeiro pedido, venha o teu reino. Faça-se a tua vontade. Segundo pedido, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê. É terceiro pedido. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoai as nossas dívidas é o quarto pedido. Não nos deixes cair em tentação, é o quinto pedido. Livra-nos do mal, é o sexto pedido. Tem 6 pedidos, nenhum deles é material, financeiro ou físico. Todos eles são espirituais. Todos os pedidos. Ele está aqui, irmão. Ele não veio para te atender na área material, física e financeira. Ele veio para te dar força para ires buscar, para trabalhar. Ele veio para te dar sabedoria para vencer. Ele veio para te mostrar o caminho para que você possa conquistar. Mas Ele veio para que você tenha vida, e vida em abundância. A
proposta de Jesus não é te dar alguma coisa para te manter na terra, é te preparar para te levar de volta. Tudo que Ele quer agora é isso. É te preparar para te levar de volta. Ah, pastor, eu quero viver muito. Eu também quero, irmão. Todos nós. Mas eu quero viver o melhor de Deus nessa terra. Eu não quero viver só por viver. Eu quero ter certeza que é Ele o tempo todo, em todo lugar, fazendo todas as coisas. É uma entrega. É uma entrega, tem que haver. E não adianta jejuar se você ainda odeia alguém. Não adianta entrar em jejum se você ainda tem algo contra alguém. Não adianta orar 1 hora se você não tem a capacidade de perdoar. Não vai ser nem ouvido isso. Ah, eu vou fazer uma oferta e Deus vai enxergar a minha vida. Se te lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, vai e faz a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, depois vem e faz a tua oferta. Nem a tua oferta ele recebe. Irmão, ontem quando eu pregava algumas coisas que eu estou pregando aqui, foi falado muito mais sobre perdão. Irmão, as pessoas naquela vigília são todas pessoas de áreas pentecostais que nunca ouviram. E quando eu falava, as pessoas davam um soco no ar. Alguns choravam, alguns olhavam assustados, dizendo: meu Deus, o que é isso? Meu Deus, o que é isso? E eu estava falando o básico: amar e perdoar. Eu estava falando o básico. Eu li esse versículo 14 aqui, ó, Mateus 6,14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém, diga comigo, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Você acredita mesmo que alguém entra no céu sem ser perdoado? Esquece, irmão. Perdão é tudo. Perdão é a base de tudo. Perdão é tudo, tudo, tudo. Mas tem gente que não vai te perdoar, não. E aí, pastor? É você que tem que perdoar. Esquece o que eles... Não precisa dar recíproca. Se eles não te perdoarem, fica tranquilo. Você fez a sua parte. E não adianta dizer me perdoa se você não está com o coração limpo. Vão ser só palavras. Tem que ser um perdão que saia do teu coração. Perdão que muitas vezes faz chorar. Perdão que machuca. Aquele perdão assim de: meu Deus, o que foi que eu te fiz? Eu falei de ti. Meu Deus, eu falei mal de você. Meu Deus, eu te julguei. Eu não podia ter feito isso. Foi isso que me converteu. Foi isso que me curou. E é isso que eu carrego. Você recebe essa palavra, amém? Vamos aplaudir Jesus?